falar com vocês uma coisa, eu acho que não vai dar nem tempo mais de, de vocês estudarem a fundo a Bíblia, começar do zero, o Espírito de Profecia. Vocês devem começar a ler esse livro. Sabe por quê? Porque as coisas vão ficar mais complicadas. Eu estou totalmente desprovido de beleza, de prazer, de tudo. Não tenho esposa, não posso comer muita coisa, Valadares esquentou, não posso porque o Espírito de Profecia não permite que comamos esse tipo de coisa aqui. Não permite que comamos qualquer tipo de coisa como a carne é limpa, quem puder comer, quem puder não comer, não coma. Mais uma coisa, a angústia, quando eu paro de falar assim porque estou cansado, o Valadares esquentou, não dormi até agora, o Valadares esquentou de uma tal maneira, nossa, e aí aqui ficou quente, ficou mais quente ainda, esquentou, aqui fica mais quente que o Nordeste quando esquenta, e mais quente que o Rio de Janeiro. Eu tirei até o relógio, é cansativo. Vou falar com vocês, devem comprar esse livro aqui, o original, a capa dele grande é essa. O original ele vem com essa espessura aqui. Não é fazendo propaganda não, eu dou até o dinheiro a vocês para comprarem, porque ler o livro aqui não dá. Satanás, se possível for, vai vos impedir de ter o preparo para aquele tempo de prova. Eu não consigo dormir mais, minha ansiedade já passou, não era minha, Satanás me colocou uma tormenta espiritual, me deixou ansioso. Até agora não consegui dormir, não porque estou ansioso, mas porque eu estou sentindo um espírito de decreto à vista. E o problema, o pior disso é que eu ainda não tenho chácara, não tenho campo, não tenho para onde ir. Todo mundo está preocupado aonde devemos ir, aonde devemos morar, porque senão vamos morrer de fome. E isso seria pecado, porque seria tentar a Deus. Devemos fazer a nossa parte, plantar, colher, procurar trabalho para trabalhar, para juntar, mas não dá tempo também, temos meses agora. Mas só sei que Deus me mandou esperar, ele me mandou esperar a respeito do campo. Porém estamos com problemas, porque as coisas estão se intensificando, meus amigos. Vocês são meus senhores. Vocês são os meus senhores. Eu sou servo de vocês e servo dos servos de vocês. Ou seja, dos mais carrascos, o mais miserável, a quem sirvo pelos seus irmãos e irmãs, pelo que por eles sofrem e suplicam diante de Deus a respeito destes. Também sou servo dos tiranos e dos perversos, porém ainda assim sou servo deles. É complicado. O espiritismo que sempre tenho falado,
complicado. Aí, ó. Vocês têm que ler esse livro aqui, não tem jeito não. Vocês têm que ler esse livro aqui. É Bíblia, é Bíblia, é Bíblia. Enquanto ela escrevia esse livro, ela quase morreu. Martim Lutero. Os reformadores. Lutero respondia: ainda que ascendesse por todo o caminho de Worms a Wittenberg, uma fogueira cujas chamas atingissem o céu, em nome do Senhor eu caminharia pelo meio delas, compareceria perante eles, entraria pelas mandíbulas desse hipopótamo, papa de Roma daquela época, e lhe quebraria os dentes, confessando o Senhor Jesus Cristo. Todos os seus esforços falharam. Lutero, ainda inabalável, declarou: mesmo que houvesse tantos demônios em Worms como telhas nos telhados, eu ali entraria. Grande Martim Lutero. Martim Lutero. Ah, meus amigos, vocês têm que ler esse livro. Vocês têm que ler esse livro aqui. Isso aqui é história, é incrível. Isso daí é a idade. Isso daqui está esse livro aqui está aqui, ó. Essa causa aqui, ela faz comparativo com a Bíblia. Deixa eu ver aqui qual que é a igreja aqui, ó. Essa aqui é o povo do Advento. Esse aqui é o povo do Advento. Sim, é o povo do Advento, a igreja adventista do sétimo dia. Que é o povo Laodiceia, é o povo morno. Esse aqui é a instituição da igreja. Isso daqui é a igreja de Filadélfia, é o movimento milerita, o movimento adventista. Na verdade não era um movimento adventista não, mas era um movimento milerita, um movimento adventista, que depois, um movimento milerita, mas depois que se tornou um movimento adventista, na igreja de Filadélfia aqui, que era um movimento onde as pessoas estavam estudando sobre o livro de Daniel e teve um grande desapontamento de 1844. Esse daqui é o movimento milerita, que depois se tornou um movimento adventista. Veio como a igreja adventista se tornou uma igreja reformadora. O povo do Advento, um povo reformador deste século, como eu, mas acabou se corrompendo. Então vem a igreja de Laodiceia. Isso aqui é a instituição da igreja, e a igreja no modo geral, cara, a igreja de Laodiceia. Tem explicações para isso daqui dentro do espírito de profecia. Então veja bem, sendo que o espírito de profecia é bíblico, é Apocalipse 19:10, é o testemunho de Jesus. Isso também já expliquei aqui nesse canal. Aqui tem também a respeito do João e do livrinho, também a respeito do grande desapontamento também que teve em 1844.
Aqui está escrito Carta à Igreja de Filadélfia. Exato. Vou pausar aqui. Eu vou pausar aqui para explicar isso melhor. Eu vou desligar o ventilador. Aqui, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Isso aqui é a salvação. Conheça as tuas obras, diz que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Isso daqui representa a porta da graça, a porta da salvação. Eis é porque eu não enxergo. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, quando ninguém pode fechar, é que tens pouca força. O homem tem pouca força, entretanto guardaste as minhas palavras e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Aqui fala a respeito também do decreto dominical, da guarda do sábado, da perseguição de Roma. Dentro desse contexto aqui, daqueles que se declaram judeus e não são. Ali fala a respeito desta perseguição de Roma, terrível, que vai surgir nos últimos dias. Isso daqui não é uma interpretação não. Se vocês pegarem na história, vocês vão interpretar isso aqui de frente. E muito claro. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o fareis vir e prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Isso daqui fala a respeito de quando no final do decreto dominical, quando se lê o decreto de morte, esse pessoal aqui vai se ajoelhar diante de nossos pés. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da aprovação que há de vir sobre todo o mundo. Isso aqui é evidente que é o tempo de angústia de Jacó, é a grande... Travei aqui. É o tempo de angústia de Jacó, é a grande tribulação. Isso aqui, ó. Isso aqui. Para experimentar os que habitam sobre a terra, é a grande tribulação. Venho sem demora. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus. Isso aqui é o selo do Deus vivo. Isso aqui, ó. Isso daqui já é o selo do Deus vivo. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse Espírito aqui é Cristo, não é Espírito de profecia não, porque o Espírito de profecia também é Cristo. E tanto esse livro de Ellen White como esse livro aqui é um só. Todos os dois são Bíblia. Só que esse daqui são excremento escatológico para o tempo do fim, tirado das Escrituras. Tirado das Sagradas Escrituras, tirado daqui. Porém, este daqui também testifica deste. Porém, este também testifica desse. É a mesma coisa. É a mesma coisa, não muda. Isso daqui, tudo que Ellen White escreve é para o tempo do fim, é para o tempo de angústia de Jacó.
E tudo o que está escrito na Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é para esse tempo de prova. É para a grande tribulação. É para a grande tribulação. É o tempo de angústia de Jacó como nunca houve. E aqui, ó, carta à igreja de Filadélfia, de Laodiceia. Eis estas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Geralmente o povo do Advento conhece essa linguagem aqui, geralmente usa essa linguagem, testemunha, isso é fiel e verdadeiro. O princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esse verso aqui representa a sacudidura. Isso aqui representa a mornidão do povo de Deus. Assim porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo que te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quem amo, a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui vocês já sabem, esse processo aqui de que vomitaste da minha boca, da boca de Cristo, é o processo de sacudidura. Muitos já não estão suportando a sacudidura porque ela já se iniciou. Aqui também está escrito: vergonha da tua nudez. Aqui representa o pecado de um modo geral. Colírio representa o Espírito Santo de Deus. Vestiduras brancas é pureza espiritual de caráter. É isso. É isso. Aqui, a igreja de Filadélfia, conheça as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Exatamente. Aqui fala a respeito do povo de 1844, do movimento milerita. Do movimento milerita, que se tornou depois um movimento adventista do sétimo dia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Mas em específicos, lembra do detalhe, que eu tenho que ser detalhista. Onde começa esse movimento? Ele começa aqui. Ao anjo, escreve: estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Com essas tuas obras, esse que tenho posto diante de ti uma porta aberta, qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aqui é no tempo em que as verdades do santuário são levantadas, após um período pequeno da reforma protestante dos séculos anteriores. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás. Aqui é o que começa, mas em detalhes, o tempo do grande desapontamento do povo do Advento, que isso é bíblico, ele vem aqui, ó. Deixa eu ver onde está. Mas não é só os adventistas que vão se salvar, não. É o povo remanescente, é o descendente desse povo aí, o descendente da mulher também, lá da época da Idade Média. Descendente de modo geral, eu explico isso no canal também.
descendente da mulher, descendente do povo fiel de Deus. Vi outro anjo aqui, ó, Apocalipse 14, vocês podem perceber o grupo do qual quero que vocês façam parte, do qual grupo eu já faço parte deste grupo. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, ou seja, não tem pecado, são irrepreensíveis, tem um selo do Deus vivo na fronte. É o que mostrou ali também na igreja de Filadélfia. Vou falar a respeito disso. E vi outro anjo, a primeira voz, aqui está, que foi dada em 1844 também. Essas mensagens foram dadas em 1844, porque é ali que começa o juízo. Até 2.300 tardes e manhãs foram dadas essas mensagens. Também no livro de Daniel também fala sobre essas mensagens que seriam dadas em 1844, fazendo uma conta matemática de lá até aqui. Sabemos nós que deu essas mensagens naquele ano. No livro de Daniel também fala sobre isso, que daí essas mensagens seriam dadas nesse ano específico de 1844. Então a igreja adventista do sétimo dia é levantada através de um movimento profético. Então essas três mensagens são dadas, estão sendo proclamadas desde 1844. Agora a chuva cirúrgica só falta cair, que o mundo inteiro vai ouvir essas vozes. Essas vozes somos nós, são os anjos do terceiro anjo. Não só nós, mas o mundo inteiro que conosco proclamarão essas mensagens. Proclamarão estas mensagens. Aqui também diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: teme a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Esse juízo já começou. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. A segunda voz seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia. Então, já expliquei o que é isso daqui, já expliquei o que é isso daqui, isso daqui, isso daqui. Está tudo no canal. Seguiu-se estes outros anjos, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte, é o que vocês leem aqui. Que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. A fé em Jesus aqui é a fé de Jesus e também o testemunho de Jesus. E se os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, eu vou falar sem presunção, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, na linguagem original é os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. A fé de Jesus é o espírito de profecia. É o espírito de profecia. É o espírito de profecia. Porque quando Cristo dá esse livro a Ellen White para ela escrever, ela foi escrever na mão. A gente não endeusa a profetisa, ela é profetisa, ela não é falsa profetisa, ela é realmente uma profeta. Ela é a última profeta dentro do cânon bíblico. Na verdade, os seus escritos estão no cânon bíblico, ela não está. O seu nome não está no cânon bíblico, mas os seus escritos estão aqui, apontam para ela. E os próprios escritos dela apontam para o que os seus escritos haveriam de suceder. Porque antes dela ser profetisa, Deus chamou outros 2 homens, mas eles recusaram. Ela não se considerava profeta, mas mensageira do Senhor. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé e o testemunho de Jesus. E tem a fé de Jesus, tem a fé de Jesus e o testemunho de Jesus. Aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus e o testemunho de Jesus. Na verdade, aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus e a fé de Jesus. Na verdade, é a mesma coisa, por isso que eu estou repetindo. A fé em Jesus é o espírito de profecia. Não que eu estou colocando o espírito de profecia como se fosse assim, maior que a Bíblia. Ele não é maior que a Bíblia, ele testifica da Bíblia. Mas qual que é o contexto aqui? O contexto é que nesse tempo de prova, os que não ouvirem e estudarem o espírito de profecia não poderão ter fé naquele tempo de prova em Cristo. Não somente os que guardam os mandamentos de Deus, mas aqueles que também têm a fé em Jesus. Essa fé em Jesus é a fé nos escritos que Deus, Jesus Cristo, deu a profetisa para o tempo do fim, para o tempo de prova. Porque isso daqui já é no fim do tempo do fim. Aqui já é, nessa mensagem é o decreto dominical. Por isso que aqui a fé em Jesus é o espírito de profecia. Mas isso daí não é uma interpretação minha, não. Isso daí é o próprio Espírito Santo que vai revelando para mim. Porque os diligentes estudantes das Escrituras vão sabendo essas coisas. Agora, o João e o livrinho é que está aqui, ó. Cadê? As duas testemunhas mártires também falam a respeito do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O que vai se cumprir agora em nossos dias é Apocalipse 13, ó. É ele que eu tenho falado, já expliquei também. Essas duas bestas, essa aqui a primeira é o Roma Papal, dentro ali do Vaticano, e essa aqui é os Estados Unidos da América. Onde está o João e o livrinho? Estou com dificuldade para enxergar e eu não consigo achar onde está o João e o livrinho. Apocalipse 17 também, ó. Isso daqui fala a respeito de muitas coisas também de Roma. Também envolve os 7 papas. Mas não fala a respeito dos 7 papas de forma direta, mas indireta. João e o livrinho. Aqui. Eu também não ia achar nunca desse jeito. Aqui fala do povo do advento, ali quando chegou aquele movimento millerita. Aqui fala a respeito do grande desapontamento de 1844. Pessoal, eu vou estar muito quente, mas é basicamente isso, entenderam? É basicamente isso. É isso. Quem nega o espírito de profecia não vai conseguir passar aquele tempo de prova. Não vai conseguir. Por quê? Porque esse livro, ele é excremento do Apocalipse. E esse livro, ele é pautado dentro da Bíblia. E a Bíblia dá instruções, mas não dá instruções de fora e específicas a respeito do tempo em que estamos vivendo. Por isso que se não ouvir a mensagem a respeito do Espírito, se negar os escritos dessa mulher, vocês não... Esquece. E só vou conseguir provar isso quando essas pessoas estiverem perdidas. Vai ter cristãos que quando Cristo voltar não vão saber que estão perdidos, tanto é que vão falar com audácia: em teu nome curamos, em teu nome fizemos coisas, em teu nome evangelizamos. Por que que nós temos que nos perder?
Por que que vamos nos perder? Entenderam? Tem a mente da pessoa, ela tem que entender isso, tem que ler esse livro. Tem que ler esse livro. O espírito de profecia não é só a grande controvérsia. Isso aqui é para o tempo de prova que vamos passar. Mas tanto esse quanto esse é um só. Tudo vem de Deus aqui. A Leonte fala da pandemia, ela cita a pandemia. Vou colocar no post do canal que ela fala da pandemia. Ela cita Covid-19, testemunhos seletos, página 280. Isso não é brincadeira. Tem que crer nesse livro. Mas eu sei que é difícil, porque Satanás tentou colocar na minha mente, eu sabendo de tudo isso, ele tentou colocar na minha mente com audácia a teoria da evolução. Por isso que tudo é envolvido, entendeu? As mensagens para o nosso tempo é Apocalipse 14, ali que eu mostrei para vocês, primeira voz, segunda voz, terceira voz. É a mensagem para agora. Eu fico pensando que o tempo é chegado, mas não dá tempo para vocês estudarem, não. Alguns de vocês são crianças, alguns de vocês são jovens que nunca ouviram falar disso. Alguns de vocês têm até dúvidas sobre, para entrar na igreja adventista tem que crer no espírito de profecia, tem que batizar, para entrar na igreja adventista tem que crer no escrito de Ellen White. Não é assim, o povo não se corrompeu. Lembra do que eu falei, que a igreja de Laodiceia, esse que é morno e frio, esse que não é nem morno nem frio, é morno, é frio e quente, não é nem frio nem quente, quer dizer. Não é nenhum nem outro. Pessoal, então é isso. É isso. É isso, basicamente isso, entendeu? Eu vou deixar vocês refletirem. Não entra aí na questão, não é essa. Alguns de vocês não conhecem, alguns de vocês não vão ter tempo de estudar para provar isso. Eu conseguiria provar tudo isso para vocês de maneira mais detalhada, pelo poder de Deus, pessoalmente, de uma forma pessoal, estando pessoalmente com vocês. Vocês nem sei onde vocês moram. Mas é isso. Alguns de vocês nem leram a Bíblia toda. Vocês vão ter que confiar em mim, vai ter que ser pela fé. Vai ter que ser pela fé. E Deus vai falar com vocês pela consciência de vocês. É a única maneira. Se alguns de vocês não leram a Bíblia toda e não conhecem esse livro, então vai ter que ser pela fé. E por isso que eu estou falando, vocês têm que buscar na fonte, mas não tem tempo, não tem tempo. Se vocês fizerem qualquer outra coisa, se não acordar de manhã cedo e não ler a Bíblia, não estudar o espírito de profecia, não começar do zero, eu não sei se vocês vão conseguir passar por esse tempo de prova. Eu não sei. Vocês têm que fazer um esforço maior, vocês têm que se esforçar ainda mais. Parar de ficar no YouTube vendo qualquer tipo de coisa. Tem que estudar as coisas que estão nesse canal. Tem que estudar a Bíblia o tempo todo. Independente. Nossa, radical. Amigos, o tempo de prova vai chegar. O tempo de prova vai ser terrível. Vai ser uma desgraça. Eu não falo porque de fato vai ser uma maldição. Vai ser uma desgraça porque de fato vai ser uma desgraça tremenda, vai ser terrível aquele dia, vai ser maldito. Eu digo a vocês, vocês devem estudar aqueles livros, senão não vai ter jeito, não vai ter jeito. Pode esquecer. Pode esquecer a salvação, pode esquecer fazer parte de Apocalipse 7. Tem que estudar. Eu estudo. Eu estudo. Tem que estudar, não tem jeito. Tem que estudar, tem que fazer um esforço maior. Pegar firme, pulso firme, fazer um sacrifício vivo, fazer um sacrifício radical. Nem que vocês tenham que parar no hospital por causa de abstinência. Mas tem que fazer um esforço maior. Que geralmente em alguns casos até
A única abstinência que eu conheço que não vai para, a pessoa não para no hospital é o problema, a carne. O ato sexual impuro, profano. Mas outras coisas podem levar vocês aos hospitais, como cigarro, alimentação, até mesmo um problema com a alimentação pode levar vocês a uma abstinência muito forte. Não estou mentindo, quer ficar nesse canal vai ter que suportar coisas duras. Eu não tenho mulher, eu não como carne, eu não como biscoito que não é permitido comer. Como esses biscoitos doces que o espírito de profecia manda não comer, não como peixe, porque tudo está contaminado. Não como bolacha, não pode, não é permitido, porque vai atrapalhar nossa mente. Minha carne já está fraca. A carne já é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O corpo ele vai enfraquecendo, o sistema levantou uma indústria alimentícia dessa geração para destruir o teu entendimento a respeito destas coisas, para que não vejam e também tua carne fique fraca, para que você não suporte o pecado nem a prova. Vai requerer de nós prova física, teste de aptidão de militar. Isso é uma guerra. Vocês podem ver que eu praticamente, muitos deles devem me ver como um militar, porque de fato é um teste de aptidão físico, teste de QI, teste de psicológico, psicotécnico, envolve um monte de coisa, como uma prova radical para entrar na corporação do BOPE. É assim, pessoal, não tem jeito, não tem jeito. Não tem jeito. Até a questão da minha calça era como se fosse do BOPE. A textura dela é calça de batalhão. Então eu vou falar com vocês. É isso. Não tem jeito. Eu até aconselharia vocês também que comprassem esse tipo de calça. Eu daria o dinheiro para vocês comprarem. Por quê? Porque a textura dela é a prova de fogo e ela é a prova de calor e a prova de frio. Sim, a calça é realmente muito boa. E era elastana, ela é elástica, uma calça de algodão, o tecido dela é de algodão, calça firme. E é a prova de impacto, a prova de facadas, a prova de... Só não é a prova de tiro, de disparo. Mas é a prova de tipo assim, uma pessoa tentar perfurar não passa com facilidade. Então é isso, pessoal. Então é tudo isso envolve. Vocês têm que estudar, não tem que fazer esforço maior, tem que ter preparo, ter um teste de aptidão físico, começar a correr, maratonar, começar a beber muita água igual camelo, porque estou falando para vocês, aquele tempo vai ser muito ruim. E eu vou postar aqui no post do canal também sobre como que vai ser através de um filme chamado O Retorno, ali dentro do decreto dominical ali, que já mostrei aqui no canal também. Vou mostrar para os novatos aí verem o filme, porque o post do canal é muito grande, alguns têm preguiça de descer, isso eu tenho certeza. Então vocês devem se esforçar muito mais, porque senão vocês não vão conseguir. Estou incentivando. Tem que ler a Bíblia, o Espírito de Profecia. E se vocês não pediram para comprar, não precisa, não tem problema. Mas pelo menos se ler a Bíblia para confirmar isso que eu estou falando, começar do zero. Mesmo que não chegue tempo até março, começa pelo menos, tem gente que termina a Bíblia em 6 meses, se lê todo dia. Senão vocês não vão conseguir. Não adianta, não vão conseguir. Mas calma, não desanimem. Deus vai ajudar vocês. Se Deus quiser, Deus vai dar uma solução para o problema de cada um. São 37 pessoas. Agora são 37 pessoas, cada um com suas questões, com seus pecados, com seus problemas. Cada um com suas dúvidas. Alguns trabalham, não tem tempo. Alguns chegam cansados, estressados. Deus vai lutar por vocês. Eu não sei como é que vai ser a coisa, mas se vocês tiverem ainda que 1% de tempo, estudem.